Boa noite, meus amados. Eu quero convidar uma pessoa nova que está aqui na igreja para vir aqui na frente. Pessoa novinha aqui na igreja. Primeira vez que eles estão aqui à noite. Flávia e Thomas, vem cá. Agora eles são um. Então, eles são novos nesse aspecto. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente enxergar um casamento como um só. E eles agora são um mesmo. Diante do Senhor, essa é a realidade. Por isso que o Senhor disse que Ele abomina o divórcio. O divórcio não foi o plano de Deus para a vida do homem, para nenhum homem, não só do crente, para nenhum homem. E eu peço a Deus que una-os cada vez mais, porque é uma cola que vai colando cada vez mais, e que Deus abençoe vocês ricamente, que a igreja esteja orando por esse casal, por essa família novíssima, né, que começa o seu ministério na igreja como uma família, como um ser, que Deus olha como macho e fêmea juntos, e abençoa de uma forma especial, bem especial mesmo. E eu quero orar por vocês nessa hora. Pai, nós te agradecemos pelas famílias da tua igreja, Pai. A família não é um projeto social, não é um projeto humano. Te agradecemos que o Senhor estabeleceu a família como decreto teu, como parte da criação. O Senhor tem abençoado a tua igreja com famílias. Algumas das nossas famílias têm dificuldades. Nós carregamos muitas coisas dos nossos pais, da nossa história antiga, antes de conhecer ao Senhor. Temos dificuldades imensas. E nós te pedimos misericórdia e pedimos a tua ajuda para que o Senhor abençoe aquelas famílias que estão lutando com algum tipo de dificuldade. Mas também te agradecemos porque o Senhor tem criado novas famílias. Pai, eu te agradeço principalmente pela vida da Flávia e do Thomas, porque o Senhor os uniu e agora eles são um no Senhor, estão unidos pela tua palavra, estão agora formando uma família nova, e eu quero pedir que o Senhor os sustentem com toda a sorte de bênçãos espirituais, Pai. Abençoa-os para que eles possam ser prósperos em todos os sentidos, que eles possam ter filhos que glorifiquem o teu nome, que eles sirvam ao Senhor debaixo da tua proteção, da tua mão poderosa, que eles temam o Senhor, que eles se amem diante da tua palavra, que eles possam buscar na tua palavra a solução para as suas dificuldades. Guarda esta família, Pai, e ajuda-nos a nós outros, que já temos família há algum tempo, nós estarmos intercedendo por eles, ajudá-los e estarmos como suporte para que eles possam crescer realmente na obra do Senhor e no conhecimento da tua graça e da tua majestade, possam glorificar o teu nome em tudo que fizerem, Pai. Muito obrigado pela vida desse casal novo, que agora é uma nova família dentro da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de dar uma pastoral bem rapidinha. Temos visto ultimamente aquelas questões de homossexualidade, pornografia, teatros que estão apresentando espetáculos bem contrários ao cristianismo. Nós temos visto rodar aí pela internet, principalmente, aqueles vídeos onde até alguns líderes da Igreja Católica Romana fazem um desafio para que todos os cristãos dentro do Brasil parem de assistir uma determinada emissora, ou uma ou mais emissoras. E eu gostaria de falar para os irmãos assim, nós na Igreja Presbiteriana, nós não damos esse tipo de recomendação para as famílias. Nós procuramos sempre estar dentro da palavra do Senhor. Nós sabemos que realmente tem muita coisa dentro da televisão que não é condizente para que um cristão veja, nós sabemos disso. Mas nós também temos um outro problema, um outro perigo que nós podemos incorrer.
é nós nos afastarmos do mundo de uma tal forma que a gente não seja crítico do mundo. E, de certa forma, esses movimentos queer, esses movimentos filosóficos da homossexualidade, da desconstrução das famílias, eles tentam chocar-nos mesmo. Essa é uma estratégia deles. Eles tentam chocar uma sociedade ainda conservadora, uma cultura que, embora não seja uma cultura cristã, mas ainda traz as marcas do cristianismo, e o objetivo deles é esse mesmo, é nos chocar, mover as bases da ideologia judaico-cristã, que nós ainda temos na nossa sociedade, mas muitas vezes com o objetivo de nos isolar, de deixar a gente quietinho nas nossas igrejas, nos nossos cantinhos. E isso não é muito bom até para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ver em nós pessoas que se envolvem com o mundo, mas não fazem parte do mundo. Pessoas que criticam o mundo e que sabem como criticar o erro do mundo. É claro que nós precisamos ter sabedoria, algumas coisas realmente não é para nós vermos, mas eu não chegaria a tal ponto de boicotar um canal de televisão, até porque eu acho que a Rede Globo, por exemplo, ela tem algumas coisas muito boas, ela tem algumas coisas de ótima qualidade. Então, eu não vejo dessa forma como a gente tem que se isolar completamente do mundo, porque senão como é que você vai chegar na segunda-feira, ao longo da semana, lá no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus contatos durante a semana, e alguém vai falar de alguma coisa que viu na TV, um jornal, uma notícia, e você não vai saber nem do que está acontecendo. Você não vai ter como criticar. A pessoa, eu vejo a irmã ali que trabalha com cabeleireiro, então ela provavelmente vai ter um monte de clientes ali ao longo da semana, e os clientes vão comentar, olha, você viu o que aconteceu essa semana? Tal. Se a irmã não viu nada, se ela não sabe de nada, ela vai falar o quê? Então, eu não acho que a gente tem que realmente se isolar desta forma do mundo, eu acho que a gente tem que ver as coisas com olhos críticos, isso sim. O crente não pode ser um aspirador de pó, um aspirador de conceitos errados, sem fazer nenhuma crítica. Nós temos que ver as coisas, nós temos que pensar sobre elas, nós temos que pensar sobre as mensagens que estão por trás delas, pensar quem criou aquele programa, que tipo de dramaturgo que é, porque nem todo mundo na televisão é tão depravado desta forma. Eu conheci uma senhora na igreja de Vila Maria, aliás, eu falei dela há pouco tempo atrás, ela morreu agora recentemente, de forma inesperada, repentina, com 60 e poucos anos, talvez. Essa mulher ela tinha uma criatividade tão grande, a Vera Perozzi, algumas irmãs talvez já tenham conhecido, ela tinha uma criatividade assim fora do comum, e ela trabalhou durante muitos anos na Rede Globo, muitos anos. E ela fez trabalhos assim extraordinários lá. Ela fez trabalhos de criação, de arte, para programas da Xuxa, para programas de outros tipos de programas da Rede Globo, com muita criatividade, com muita inteligência. Até que um dia ela recebeu uma proposta para sair da Rede Globo aqui de São Paulo e para ir para o Rio de Janeiro. E ela fez uma avaliação na vida dela, e ela fez uma avaliação de como que era o ambiente da Rede Globo no Rio de Janeiro, e ela achou melhor, na época, não ir. E ela acabou saindo da Rede Globo. Ela abandonou um emprego muito bom que ela tinha um cargo muito bom, e ela foi convidada por um diretor da Rede Globo para que ela assumisse um cargo acima do que ela tinha aqui em São Paulo, mas aí ela fez uma análise, pesou os prós e os contras e optou por deixar a Rede Globo. E ela depois seguiu um outro caminho, mais tarde ela veio abrir uma empresa e foi bem-sucedida até recentemente, quando faleceu. E ela realmente nos contou muitas coisas que acontecem na Rede Globo. Mas, se ela não estivesse lá trabalhando, ela não poderia estar levando luz no meio das trevas. Então, eu acho um pouco preocupante essas notícias assim muito radicais. Então, vamos agora desligar as nossas televisões, não vamos ler mais jornal, não vamos ler mais internet, não vamos mais usar as comunicações. Eu não creio que é assim que um cristão deve agir. Não creio que é assim. Nós devemos ser os mais inteligentes,
Nós devemos ver as coisas e criticá-las para poder trazer, sim, entendimento e luz para os incrédulos que estão lá, bebendo, sem nenhuma crítica, sem nenhum tipo de consciência daquilo que estão bebendo. Então, se nós cristãos, e principalmente nós reformados, presbiterianos, se nós fugirmos do mundo, quem é que vai instruir o mundo? Quem é que vai trazer a luz para esse mundo? Ninguém mais, acabou, porque aí viram só trevas. E boa parte da igreja evangélica que parece que coloca a cabeça debaixo da terra, ela também não vai ter voz nenhuma. Então, essa é uma estratégia, muitas vezes, que essas filosofias malignas aparecem na nossa sociedade para justamente nos isolar, para nos deixar... Vocês lembram, até um tempo atrás, a Marta Suplicy, ela lançou uns programas bem anticristãos, e ela falava muitas vezes nas suas entrevistas, olha, eu não sou contra os evangélicos, mas eu acho que os evangélicos têm toda a liberdade de se reunir lá nas suas igrejas, e lá nas suas igrejas eles podem falar o que eles quiserem, mas que não seja público. E isso é errado. É isso que nós não podemos aceitar. O cristianismo tem que ser público. Nós temos que nos levantar no meio da nossa sociedade e ser luz, e sal e luz da terra é no meio da sociedade. Eu não sei como que a gente pode ser sal e luz se nós não estivermos no meio do mundo. Não ser como o mundo, não comprar as ideias do mundo. Não podemos ser aquele crente denorex, né, que parece, mas não é. Não podemos ser o crente que se mistura com o mundo e você acaba olhando e fala assim, você não sabe nem quem é crente e quem não é crente. Não, nós temos que ser diferentes do mundo, mas vivendo no mundo e inteligentemente mostrando para o mundo o que é a verdade. Essa é a minha posição pessoal, eu acho que é a posição mais de acordo com a nossa doutrina reformada. Nós, como reformados, nós temos essa característica. E se nós estamos no ano da reforma, nós temos que pensar sobre isso. Se Lutero, Calvino, Zwinglio, Martin Bucer, se John Knox, se eles fugissem do mundo da época, então, nós não tínhamos o que nós temos hoje. Então, nós não podemos fugir do mundo, nós temos que mudar o mundo até onde a gente possa mudar, até onde Deus permitir. Abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 11. Até porque também, só acrescentando um detalhe, os líderes católicos, nesse momento, eles se unem conosco, mas é só por uma questão de conveniência. Porque se nós realmente estivermos fazendo um papel como cristãos verdadeiros no Brasil, nós vamos ser perseguidos, inclusive pela Igreja Católica Romana. Vocês podem ter certeza absoluta disso, isso é histórico. Então, os católicos, quando dizem que estão se unindo conosco, é claro que nós não devemos criar guerra nenhuma contra os fiéis católicos, nenhuma, não vamos sair chutando santa nenhuma, não vamos fazer isso, não vamos ofender ninguém na mídia de forma alguma, mas precisamos tomar muito cuidado com a liderança da instituição católico-romana. Essa sim nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes eles estão rindo para você, mas por trás eles estão com todas as armas para nos destruir. Então, tomemos cuidado com isso. Meus irmãos, nós estamos no momento aqui em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, em que o Senhor está preparando todo o ambiente para que o Evangelho chegue aos gentios. Se você lembrar, lá no capítulo 8, versos de 1 a 4, nós tínhamos o Evangelho saindo a partir da perseguição a Estevão. Estevão foi morto, Estevão foi martirizado, e a partir dali, então, há uma perseguição dos cristãos em Jerusalém, e os cristãos são obrigados a caminharem para a Samaria, a Judéia, eles são espalhados num primeiro momento. E depois Lucas, ele faz um relato grande, nos capítulos 9 e 10, de algumas coisas que acontecem com Paulo, a conversão de Paulo, e mais algumas coisas que acontecem com Pedro, que é, por exemplo, o trabalho de Deus no coração de Pedro para quebrar os seus preconceitos e o Evangelho chegar no primeiro gentil, embora seja um gentil ainda temente a Deus, ele era um gentil que aproximava-se da religião judaica, ele era um temente a Deus, mas não era, na verdade, ainda um cristão. Depois desses relatos,
e depois a defesa de Pedro diante do concílio de Jerusalém. Lucas, então, agora vai nos mostrar como Deus está trabalhando de forma graciosa na vida de uma nova expansão da igreja. A igreja tem agora um novo up, um novo salto de crescimento bastante importante. E essa igreja, então, vai estar sendo preparada pelo Senhor, e de várias formas, é um texto magnífico esse que nós temos diante de nós. O Senhor vai estar manifestando a graça, preparando a igreja para que ela chegue lá no capítulo 13, realmente aos gentios, através de Paulo e Barnabé. Nós vamos estar dividindo Lucas, ele tem dois grandes eventos aqui. Ele vai mostrar como Deus está dando esse salto, e depois ele vai mostrar um problema que Pedro vai enfrentar em relação às autoridades, Herodes. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Então, eu quero convidá-los a acompanharem a leitura que eu vou fazer em Atos, capítulo 11, a partir do verso 19 até o 30. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Até aqui, por enquanto. Eu quero que você dê uma olhadinha lá no capítulo 8, para confirmar aquilo que eu estava dizendo a vocês. Capítulo 8, dos versos 1 a 4, nos diz que Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, o Senhor usa uma perseguição para levar os cristãos para pregarem a palavra em Judéia e Samaria. Agora você vai ver nesses pequenos versículos que nós lemos, algo muito semelhante. É como se Lucas, então, estivesse retomando o capítulo 8. Ele fez uma pausa nos capítulos 9 e 10, e agora ele retoma um assunto que ele vinha tratando lá antes. Isso é muito importante para que a gente entenda. Então, ele diz, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, quer dizer, ele voltou lá atrás, se espalharam não só para a Judéia e Samaria, agora eles já chegaram em lugares mais ao norte. Então você vai vendo que o evangelho está saindo do sul de Jerusalém e caminhando para o norte, e caminhando através de povos diferentes, de culturas diferentes. Então ele chega até a Fenícia, que é o atual Líbano, era uma região importante na época, ainda na Palestina. Chipre, que era uma cidade dominada pelos gregos na antiguidade, e agora era de domínio romano, tinha uma cultura grega. E Antioquia. Antioquia é uma cidade extraordinária na época. Ela era a capital da Síria até então. A Síria teve duas grandes capitais, a Antioquia e a... Fugiu o nome agora de uma outra cidade que, por várias vezes, passou a ser capital da Síria. Antioquia era a terceira cidade do Império Romano. Ela tinha uma população, nessa época, de aproximadamente 500 mil habitantes, que, para a época, era muita gente. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade internacional, tinha gente de tudo quanto era canto lá, era uma cidade linda, uma cidade rica, era uma cidade importante economicamente, porque ela fazia parte de ela tinha um porto, e nesse porto você tinha um comércio muito grande com todas as nações do Mediterrâneo, e que chegavam todos os produtos que saíam da Ásia, do Oriente, para Roma. Então, era uma cidade estrategicamente muito bem localizada, politicamente muito bem localizada. Era uma cidade, foi fundada por um camarada chamado Antíoco. Esse Antíoco, por isso tem o nome da sua cidade, Antioquia. Foi no período dos gregos, lá 300 anos antes de Cristo. Uma cidade
poderosa, uma cidade que tinha gente, tinha indianos, tinha chineses, tinha orientais, tinha árabes, tinha os latinos, o pessoal que vinha de Roma, e tinha muitos judeus. A comunidade judaica era contada mais ou menos em 25 mil judeus nessa cidade. De 25 mil para 500 mil, era uma quantidade razoável de judeus. Essa era Antioquia. Então você vê como que Deus está trabalhando a sua grande obra de evangelização de todas as nações. Ele leva pessoas que haviam se convertido lá em Jerusalém, passaram por Judéia, passaram por Samaria, e agora estão chegando nessas regiões bem ao norte, já saindo da Palestina, até mesmo Chipre não fazia parte da Palestina, era uma ilha que ficava ao lado, ali no Mediterrâneo. Agora, Antioquia, ela era uma cidade, então, que tinha muitos estrangeiros, era uma cidade como Nova York hoje, por exemplo, tinha gente de todo o canto do mundo, mas era uma cidade extremamente permissiva, era uma cidade extremamente depravada. Talvez, como alguns dizem, Amsterdã, na Holanda hoje, ou Rio de Janeiro, aqui próximo de nós, uma cidade assim bastante permissiva na área sexual, na sensualidade. Para os irmãos terem uma ideia, tinha um bosque perto da cidade, o bosque chamado Bosque de Apolo, onde havia realmente sexo grupal assim no dia, não precisava ser à noite, não. Então você tinha assim pornografia explícita ao vivo. Era só você chegar no bosque, tipo assim o Parque do Ibirapuera, né? Parecido com o Parque do Ibirapuera, que o César teve lá algum tempo atrás e ficou escandalizado com o que viu num pleno sábado à tarde, né? Não é isso? Um dia de tarde, assim, comum, e ele viu algumas coisas estarrecedoras. César, o Bosque de Apolo em Antioquia era muito pior, muito pior. Era, assim, realmente terrível. Para vocês terem uma ideia, Roma era considerado um convento perto de Antioquia, e Roma tinha suas depravações também. Talvez o Rio de Janeiro hoje fosse considerado uma cidade casta, perto do que era Antioquia. E era ali que o Senhor estava implantando, então, o centro, a base da nova igreja, da igreja que iria realmente evangelizar o mundo todo. O que me chama a atenção aqui, no verso 20, diz que eram pessoas de Chipre, de Cirene. Cirene era uma região que ficava no norte da África. Então você tinha também muitos africanos em Antioquia. Olha como é que era Antioquia, imagina Antioquia. Olha para Nova York hoje, você vai ver Antioquia daquela época. Você tinha gente da África, você tinha judeus, você tinha gente do Oriente, você tinha gente latina, você tinha muitos gregos, você tinha uma cidade assim realmente internacional. A terceira maior, ela só perdia de Roma e de Alexandria, no norte da África, só perdia para essas duas. Muito bem, diz que então essas pessoas que haviam aceitado o cristianismo, eles foram dispersos para essa cidade, chegaram até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, o evangelho agora, ele está sendo anunciado por quem? Por nenhum apóstolo. Ele está sendo anunciado agora por pessoas comuns, pessoas como eu e você, que por causa de alguma dificuldade lá em Jerusalém, saímos para buscar novos modos de vida, novas famílias, casamentos, novo trabalho, uma nova cidade para morar. As pessoas mudaram por vários motivos e chegaram em Antioquia. Até porque tinha uma comunidade judia lá bastante importante. Então, lá também o evangelho chegou porque as pessoas saíram de Jerusalém. E por que elas saíram de Jerusalém? Por causa de uma perseguição. Isso nos faz entender que Deus é soberano, meus irmãos. E quando algumas coisas acontecem na nossa vida que às vezes a gente não entende, mas por que Deus o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Agora parece que eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida. Deus sabe do que está fazendo, Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Se Ele está mudando a sua vida por algum motivo, para um outro local, ou alguma dificuldade veio sobre a sua vida, pode ter certeza, Deus está controlando. Deus está soberanamente cuidando da tua vida e Ele vai usar as mudanças que tem na sua vida para a glória dEle em primeiro lugar e para a bênção sua também, para a edificação do seu povo. Aqueles irmãos foram abençoados quando chegaram a Antioquia.
Veja que o verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aí nós voltamos àquela ideia, né? O que é conversão? A conversão, ela parte do arrependimento e da fé. Quando você ouvir falar a palavra conversão, lembre-se sempre disso. É um duplo binômio, né? Ou um binômio. Arrependimento e crer. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé é o que compõe a conversão. Então, havia muita conversão na cidade de Antioquia, porque a mão do Senhor era com eles. O Senhor estava ali controlando, dominando, governando a sua igreja, os destinos da sua igreja. A graça do Senhor fez com que o evangelho saísse de Jerusalém e fosse, então, para aquela grande cidade de Antioquia. Agora, a partir do verso 22... A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui eu vejo a graça do Senhor agindo numa nova etapa. De que forma? Lembre-se que eu falei na semana passada, a igreja primitiva, ela já funcionava como uma igreja conciliar, uma igreja de presbíteros. A igreja de Jerusalém, quando houve muitas conversões em Samaria, eles mandaram líderes, eles mandaram presbíteros daquela igreja, ou os apóstolos, que eram presbíteros também, foram até a Samaria ver o que estava acontecendo. Eles foram à Judéia. Para todo momento que havia o abrir de uma nova igreja, aqueles líderes estavam indo lá. Aqui ocorre a mesma coisa. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram um líder da sua igreja. Barnabé era um grande líder da igreja de Jerusalém. O que eu acho engraçado é que, na época de Atos, a igreja, ela mandava o que eles tinham de melhor. Eles mandavam os seus líderes máximos para fazer os trabalhos. A gente não viu até agora Pedro saindo de Jerusalém e fazendo o trabalho evangelístico? Pedro saiu de Jerusalém. Pedro não era um papa que ficava sentado mandando os outros fazerem alguma coisa. Pedro saiu de Jerusalém e foi evangelizar. Paulo, mais para frente, vai fazer isso. Barnabé era um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Hoje a igreja, ela faz alguma coisa diferente. O que a igreja faz hoje? As pessoas mais bem preparadas dentro da igreja, essas não saem da igreja. Aí eles pegam quem? As pessoas menos preparadas. Olha, aquele irmãozinho lá, ele é bom, ele é crente, ele sabe alguma coisa. Mas ele tem algum cargo grande aqui? Não está. Então vamos mandá-lo. E manda o irmão que às vezes não tem tanta experiência para quê? Para um trabalho missionário, para abrir uma outra igreja. Não deve ser assim o trabalho da igreja. A característica da igreja que a gente vê em Atos não funciona assim. Os mais bem preparados é que saem. E Barnabé foi um desses. Mas Barnabé, então, foi enviado de Jerusalém para Antioquia. Tendo ele chegado, ele viu a graça de Deus e, de alguma forma, se alegrou e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Eu já falei isso aqui para vocês, mas eu quero lembrá-los. O nome Barnabé, o nome dele, ele não era o nome propriamente dele, é um codinome. O nome dele era José. Barnabé significa filho de consolações, ou aquele que consola. Então, veja bem, a palavra que Lucas está usando aqui, que ele exortava, tinha tudo a ver com o nome dele. O Barnabé era aquele camarada que ele, onde chegava, ele estava levantando as pessoas, ele estava ajudando, ele estava apoiando. Era aquele camarada que se importava com a vida das pessoas, se importava com o problema das pessoas. Era aquele camarada que se envolvia, que ensinava, que estava disposto a aconselhar, exortar, que estava disposto a ser realmente um suporte. É aquela pessoa que levanta as outras pessoas para irem à frente. Esse era Barnabé. Barnabé era realmente um crente diferenciado. Tanto é que Lucas, várias vezes ao longo da carta, ele sempre está falando, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então eu vejo a graça do Senhor aqui, fazendo o quê?
trazendo líderes para aquela igreja, para preparar aquela igreja, para ensinar aquela igreja. Isso é graça de Deus. Por isso, nós, como igreja de Jardim Fortaleza hoje, precisamos orar, porque nós temos um projeto, nós temos uma perspectiva de nos tornarmos igreja independente, não uma congregação da Vila Maria, e nós precisamos orar pelos nossos líderes, desde já. Precisamos orar para que Deus levante líderes no meio da sua igreja. Precisamos orar pelos líderes que já estão aqui na igreja, por aqueles que já estão à frente da mesa administrativa. Precisamos buscar a graça de Deus na liderança. Isso é muito importante. E a gente está vendo aqui como Deus se preocupava com isso, porque Deus fez com que a igreja de Jerusalém mandasse Barnabé para a igreja de Antioquia. Chegando lá, Barnabé fica impressionado, alegre. A gente não sabe se ele cantou, se ele fez uma palavra de louvor, a gente não sabe como é que Lucas identificou que ele se alegrou, mas, de certa forma, Barnabé ficou impactado com aquilo que ele viu ali. Alguma coisa tão recente, há tão pouco tempo atrás, crentes saíram de Jerusalém e chegaram ali, e já havia uma enorme quantidade de pessoas convertidas e vivendo a graça de Deus. Quando você ouve dizer que ele viu a graça de Deus ali, ele viu realmente aquilo que nós deveríamos ver hoje. Ver a graça de Deus alcançando pessoas, transformando vidas, convencendo pessoas dos seus pecados, transformando e trazendo para o seu povo. Então foi isso que Barnabé viu ali. Agora, no finalzinho do verso 24, eu acho bastante interessante essa frase, e muita gente se uniu ao Senhor. Lucas, ele usa essa expressão várias vezes ao longo do livro. Ele está dizendo que realmente a igreja está crescendo, muita gente estava se convertendo, mas o que me chama a atenção aqui é que ninguém se uniu a Barnabé. Essa é uma outra coisa que nós precisamos aprender nas igrejas modernas, nas igrejas de hoje. Nós não podemos seguir pessoas ou personalidades. Nós estamos seguindo ao Senhor. E Barnabé tinha tranquilidade quanto a isso. Barnabé era uma pessoa humilde. Barnabé, embora seja um grande líder, um homem realmente respeitadíssimo, ele não se arvorava no direito de conquistar seguidores. Você não criou a igreja ali do Barnabé. Tanto é que Barnabé vai fazer alguma coisa logo na frente que nós vamos ver, extraordinária. Então, veja bem, a igreja, ela não segue homens. Não segue homens. Eu falei isso, volto a falar, a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não é dirigida pelo pastor. O pastor não é o dono da igreja. A igreja presbiteriana ela é liderada por presbíteros, por homens líderes dentro da igreja, escolhidos pelo povo da igreja. Não são impostos. Nunca você vai ver algum líder da igreja presbiteriana colocar aqui um presbítero, um diácono. Nunca você vai ver acontecer isso. Os presbíteros e os diáconos são eleitos pela igreja, como era na igreja primitiva. Então, era sempre um grupo de pessoas que estava à frente da igreja. E eles sabiam que a igreja era do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é de fulano ou ciclano. Nós não podemos nos iludir com isso. Nós, hoje, temos acesso à internet a todo momento. Nós podemos, assim, gostar de muitos pregadores, né? Nós sabemos que o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos e tantos outros maravilhosos pregadores da igreja presbiteriana realmente são muito bons e eu gosto de ouvi-los. E nós devemos realmente ouvir a pregação desses homens, eles pregam muito bem, e verdades das Escrituras, até agora, eles estão pregando perfeitamente o que a Escritura diz, mas nós não podemos ser seguidores de pessoas. Devemos sempre nos lembrar, meus irmãos, por melhor que os nossos líderes sejam, eles são vasos de barro, trabalhados pela graça do Senhor, mas ainda são vasos de barro. Então, nós não podemos seguir líderes. A igreja não é a igreja de Barnabé. A igreja não é a igreja de fulano ou de ciclano. A igreja é do Senhor. É o Senhor que está dando crescimento para a igreja e é o Senhor que está trazendo novos convertidos para Ele, para a glória dEle. É isso que o texto me ensina. Muita gente se uniu ao Senhor.
E Lucas ele é muito detalhista nesse ponto. Ele usa essa expressão muitas vezes no seu livro. E ele sempre usa dessa forma. Muitos eram agregados ao Senhor, muitos estavam junto ao Senhor, mas nunca ele está aqui exaltando a liderança de uma pessoa. Verso 25 agora. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Paulo já fazia uns 7, 8 anos, ele tinha sido perseguido lá em Jerusalém, você deve se lembrar disso, lá no capítulo 9, e ele então, os líderes da igreja de Jerusalém mandam ele de volta para Tarso, na Cilícia, que era da onde ele era da onde a família dele era, original. E ele foi para lá. Nós não sabemos pelas Escrituras certamente o que Paulo ficou fazendo esses 7, 8 anos. Provavelmente pregando o Evangelho, porque ele diz em algumas das suas cartas que ele passou por muitas dificuldades justamente naquela região da casa dele, que era a Cilícia. Agora veja, Paulo ainda é um certo desconhecido para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém o conhecia, mas ele estava lá isolado, lá na Ásia Menor, lá na Cilícia, em Tarso. Ele não estava ali no centro dos acontecimentos da igreja de Jerusalém e nem de Antioquia. Barnabé, ele poderia muito bem ter chegado lá e falar assim, bom, gente, agora é o seguinte, aqui quem manda sou eu. E agora nós vamos ver o que nós vamos fazer para essa igreja aqui seguir, nós vamos fazer um planejamento estratégico, nós vamos fazer aqui uma pesquisa de campo, nós vamos aqui usar técnicas administrativas para que a igreja aqui cresça. Barnabé fez isso? Não. Ele teve humildade suficiente e ele lembrou de Saulo, ou de Paulo agora, ele lembra de Paulo e fala, caramba, aquele Paulo, ele é um cara especial. Ele tinha uma cultura internacional. Paulo falava várias línguas. Paulo conhecia o que era a cultura grega, o que era a cultura latina, a cultura romana. Paulo ele tinha uma visão de mundo extraordinária. Eu vou lá atrás do Paulo. E Barnabé foi atrás de Paulo. Mas veja bem, Barnabé é o líder da igreja de Jerusalém. Ele vai atrás de Paulo, ele sabe do potencial de Paulo, e ele faz com que Paulo cresça na igreja de Antioquia. E traz Paulo para ensinar a igreja. Veja que durante um ano, o verso 26 nos diz isso, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. Irmão, igreja, não se faz igreja sem ensino da palavra. Não se faz. Por isso, escola dominical, na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é muito importante. Muito, mas muito importante. Ensino das Escrituras. Aqui eu vejo a graça do Senhor levando 2 grandes mestres, que era Barnabé e Paulo, para ensinarem a palavra durante um ano inteiro na cidade de Antioquia. A graça do Senhor usando o ensino para edificar a sua igreja. Em Antioquia, diz o texto no final do verso 26, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra aqui é cristianoi, ela significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Esse nome foi dado pelos incrédulos de Antioquia. Não foi a igreja que se autodenominou cristã. Não sei se vocês sabiam disso. Os incrédulos de Antioquia, eles ficavam impressionados com aquela igreja. Já devia ter alguns milhares naquela igreja. E aquelas pessoas ficavam falando desse Cristo o tempo todo. Até que elas se pareciam, talvez, com esse Cristo. Então, o que eles começaram a chamar de forma brincalhona, de forma até meio jocosa? Vamos chamar esses caras de pequenos cristos. Isso é a palavra cristianoi, que está aqui na sua Bíblia, lá no grego, que significa cristãos. Dali para frente, nós começamos a ser chamados de cristãos. Só que se você for ver em todo o Novo Testamento, você vai ver mais 2 ou 3 vezes só nós sermos chamados de cristãos. Porque nós éramos chamados até então de quê? Discípulos, de santos, de seguidores do caminho.
Era dessa forma que Lucas nos chamava até então, os cristãos. Daí para frente, aqueles incrédulos de Antioquia, como viram a influência da igreja na sua cidade, eles começaram a chamar aquele povo da igreja de Antioquia, então, de cristãos. Foi a primeira vez que a igreja, então, foi chamada de o povo de cristãos, os pequenos cristos. Não sei se você consegue perceber como que a graça de Deus estava agindo naquela igreja. Aquela igreja estava influenciando a grande cidade de Antioquia. Isso está um pouquinho ligado com o que eu falei logo no começo da minha prédica. Nós devemos ser uma igreja que influencia o nosso meio de trabalho, a nossa cidade onde a gente vive, onde a gente estuda, a nossa família. Nós não devemos nos isolar, nós não devemos nos separar, nós não devemos deixar de frequentar as festas da nossa família, nós não devemos deixar de frequentar a casa dos nossos parentes que não são crentes, nós não devemos deixar de nos relacionar com as pessoas do mundo, mas nós devemos nos relacionar a tal ponto que eles olhem para nós e eles falam, esse aí realmente é um cristão, esse realmente é um Barnabé. Esse realmente é um seguidor de Jesus Cristo. E não o que nós temos visto no nosso Brasil em relação à igreja evangélica. Nós somos taxados de ignorantes, de obscuros, de sustentadores de riqueza de pastores, de compradores de helicóptero. Nós somos humilhados, porque a igreja evangélica brasileira, infelizmente, ela não tem entendimento da palavra de Deus. Mas nós, como crentes e reformados presbiterianos, precisamos ter. Precisamos ter. Mas o texto ainda continua. A graça do Senhor ainda vai se manifestar de outra forma. Então, a graça se manifestou com a igreja chegando àquela grande cidade, muitos convertidos. A graça do Senhor está agindo ali através da bênção que é ter um líder como Barnabé naquela igreja, agora levando Paulo. A graça do Senhor está trabalhando naquela igreja através do ensino, da instrução na Escritura. A graça do Senhor está fazendo com que aquela igreja seja conhecida na grande cidade de Antioquia. Agora, a graça do Senhor vai se manifestar de uma outra forma. Diz o verso 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Realmente houve uma fome no tempo desse imperador Cláudio, isso por volta do ano 45 a 54 da nossa era. Essa fome não foi uma fome generalizada de todo o império, mas foi uma fome que afetou basicamente a igreja de Jerusalém. E aqui eu quero levantar um dado importante para a nossa meditação nos dias de hoje. Vocês se lembram que a igreja de Jerusalém, há pouco tempo atrás, cerca de 10, 12 anos atrás, ela era uma igreja que crescia, que o Senhor abençoava, e que os irmãos estavam dividindo as suas posses com aqueles que tinham menos condições. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha um certo poder econômico, não grande, era pequeno, mas um certo poder que dava ainda para repartir os seus bens com outros. Aquela igreja tão bíblica, aquela igreja que estava cumprindo a sua tarefa como testemunho ali em Jerusalém, em Judeia, ela agora está passando por dificuldades. Ela vai passar por dificuldades. Uma fome atinge a Judeia. Muitos crentes em Jerusalém começam a passar necessidades. Só que os crentes de Jerusalém eram judeus, crentes judeus, cristãos judeus. Eles passam necessidades agora. E veja o que Deus faz. Agora ele está usando cristãos gentios que moram em Antioquia, que têm uma situação financeira muito mais próspera do que em Jerusalém, e eles agora estão compartilhando o que eles têm de sobra com os crentes de Jerusalém que estão passando necessidade. Sabe o que é isso?
a graça do Senhor. Irmãos, o que esse texto está querendo nos dizer como um todo é que o reino de Deus é um reino de graça. Em todos os aspectos, no ensino, na conversão, na proclamação do Evangelho, no crescimento da igreja e também no compartilhar das necessidades. O reino da graça, ele é completamente diferente do reino do mundo. O mundo diz assim: o que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Se sobrar muita coisa da minha parte, eu vou compartilhar com você, mas eu não tenho obrigação nenhuma disso. E você tem que ter os seus méritos para você alcançar os seus objetivos. Mais ou menos o mundo que nós estamos vendo é esse aí. Só que o reino de Deus, o reino da graça, ele funciona de forma diferente. Aqueles que têm sobrando, aqueles que têm alguma coisa a mais, compartilham com aqueles que têm dificuldade, que têm falta. E não é só bens materiais, são bens intelectuais. A própria característica de ensino do cristianismo no seu início tinha essa característica. Os professores, eles ensinavam porque eles sabiam mais, então eles procuravam os alunos que sabiam menos. Então o ensino, ele era na verdade um ministério, ele era um dom, ele era uma vocação realmente. Então essa é a consciência cristã de que aquilo que você tem realmente não é bem seu, é para a sua administração, é para a sua mordomia. Isso se chama mordomia cristã. O que Deus deu para você hoje? Ele deu para você para o seu sustento, para a sua alegria, para você desfrutar de todos os bens que Deus está te dando, da tua inteligência, daquilo que você pode estudar, daquilo que você pode aprender, todos os recursos que Deus te dá, a sua saúde, mas Ele não está te dando só para você guardar para si mesmo. Ele está querendo que o reino dele e o mundo lá fora vejam a graça de Deus. É quando nós compartilhamos aquilo que nós temos a mais com aqueles que têm a menos. Isso no ensino, isso com os bens materiais, isso com tudo que nós temos. Inclusive a nossa própria vida pessoal. Então, veja bem aonde eu quero chegar. Quando eu deixo de ter comunhão com a minha igreja, quando eu deixo de ter comunhão com o meu povo, para viver uma vida isolada, uma vida particularmente minha e da minha família, eu estou sendo egoísta. Eu não estou vivendo a vida da graça do Senhor. A graça do Senhor, ela atinge todos os níveis. É isso que eu aprendo com esse texto. A graça do Senhor aqui, ela está atingindo o crescimento da igreja, ela está dando crescimento da igreja, mas o que Lucas e que o Espírito Santo, através de Lucas, quer nos mostrar, é que a graça ela atinge todos os níveis da nossa vida. E isso também aponta para como o nosso Deus trabalha, e o que Ele é, e o que Ele requer de nós. Ele quer que nós sejamos parecidos com Barnabé. Isso é evidente, Lucas está nos mostrando. Olha o Barnabé de novo aqui. E o Barnabé não quis se exaltar. O Barnabé foi lá, pegou Paulo e trouxe até Antioquia. Paulo, vem me ajudar aqui, vamos ensinar essa turma. Vamos ensinar a palavra do Senhor para eles. Eles ficaram lá 1 ano, ensinando. Aí o Deus ainda mandou profetas de Jerusalém, porque era necessário para aquela época. Os profetas foram para Jerusalém, trouxeram a palavra: olha, vai ter muita fome, se preparem, vocês vão ter que acudir às igrejas da Judéia. E foi isso que a igreja fez. Veja bem, no verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Veja bem, Barnabé e Saulo aqui funcionaram como diáconos. Diáconos. Quantos líderes hoje que a gente, se pedir para fazer alguma coisa assim, carregar um banco, vai falar: não, isso não é trabalho meu, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou presidente disso, eu sou presidente. Não era esse o sentimento que tinha em Barnabé e Saulo, os grandes líderes da igreja. Eles estavam lá levando os donativos aos presbíteros. Então veja que a igreja era formada por homens que governavam as igrejas. Não tinha papa, não tinha dono da igreja aqui. Tanto é que você nem ouve falar de Pedro aqui. Onde que está Pedro aqui?
provavelmente pregando o evangelho em alguns outros lugares. Então, Igreja de Cristo, ela tem essas características. Eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Como ele é gracioso. Ele que faz a igreja crescer, e ele faz a igreja crescer para ele, não para nós, não para nenhuma figura humana. Como que Deus coloca líderes dentro da nossa igreja para nos ajudar, para nos apoiar, para ser homens como Barnabé, que exortam, que ensinam, que se dedicam. Esse é o líder que Deus levanta dentro da sua igreja. Como que o Espírito Santo trabalha na sua igreja para livrar a sua igreja de problemas que virão pela frente, de uma possível fome, de uma possível dificuldade? Como que a graça do Senhor cuida dos nossos negócios enquanto nós estamos cuidando do reino de Deus? Ou seja, é aquele versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, as demais coisas que a gente se preocupa tanto, vos serão acrescentadas. Outro aspecto que a gente precisa enxergar é como que a graça do Senhor, ela se derrama sobre aquela igreja de tal forma que aquela igreja agora, uma igreja gentílica, uma igreja multirracial, uma igreja formada por pessoas de todos os cantos do mundo, agora eles estão abençoando os judeus crentes em Jerusalém, cumprindo inclusive uma palavra que diz assim, que se nós os gentios, nós fomos enriquecidos pelas bênçãos espirituais dos judeus, por que então nós não podemos agora abençoar materialmente os judeus nas suas necessidades? E é isso que estava acontecendo. E é isso que nós lemos em Romanos capítulo 15, quando o César leu lá na liturgia. Isso tudo, meus irmãos, mostra como Deus está trabalhando na expansão da sua igreja. É Deus que faz a obra. O que se requer de nós? Que nós nos encaixemos no plano de Deus, nas características do reino de Deus. É só isso que Deus requer de nós. Mas a obra é dele. Ele quer que nós realmente sejamos, como Barnabé, enxerguemos a graça do Senhor. A graça do Senhor salvando, a graça do Senhor dando crescimento, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, cuidando de nós, mesmo quando as coisas mudam. Aqueles líderes que foram para Antioquia, eles não foram lá para passear, eles foram porque eles foram perseguidos em Jerusalém. E mesmo assim Deus está cuidando da vida deles. Mesmo assim há alegria naquela igreja. Mesmo assim há crescimento naquela igreja. O crescimento é tal que Antioquia passa a ser o grande centro missionário de todo o mundo cristão. A igreja de Antioquia é de lá que vão todas as missões que você vai ver a partir do capítulo 13, que vão chegar aqui, inclusive, a Roma. Lembra quando eu falei como Deus vai mudando a história da sua igreja ao longo das épocas e ao longo do globo terrestre? Saiu de Jerusalém, agora mudou para Antioquia, passa a ser o centro da igreja. Depois de um tempo, isso vai mudar, vai para Alexandria, vai para Roma. Depois de Roma, vai para a Europa, e da Europa vai para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos está mudando para a América do Sul, para o sul global. Então, veja que Deus está cuidando da sua igreja. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos crer que realmente Ele cuida da nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós ficamos encantados com a Tua obra. Ficamos maravilhados com a Tua graça. Deus, quando nós estivermos cantando e louvando o Teu nome ao longo desse culto, principalmente no último cântico, nós cantamos que nós vamos estar para sempre diante do Senhor, declarando que o Senhor é santo, 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 e que o Senhor reina para todo sempre. E nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo como aquele sacrifício que foi dado por nós, pela graça do Senhor, para transformar as nossas vidas. E nós vamos olhar também para uma multidão de pessoas inumerável. E nós vamos ver ali pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, línguas. Nós vamos ver Barnabé, nós vamos ver Paulo, nós vamos ver tantos líderes, e nós vamos ver tantas pessoas alcançadas pela Tua graça, por aquilo que o Senhor já faz há tanto tempo na vida da Tua igreja. Deus, nós Te louvamos por aquilo por quem o Senhor é.
Te louvamos porque a tua graça, ela é extraordinária. A tua graça, ela realmente alcançou a nossa vida numa determinada época. A tua graça mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de enxergar o mundo. A tua graça, ela faz com que esta igreja do Jardim Fortaleza cresça. A tua graça é que deve fazer a nossa vida prosperar. A tua graça é que tem nos dado o alimento, a roupa, a casa, os bens, os recursos, o salário, o trabalho, a saúde. É a tua graça que tem nos dado todas as coisas para que nós vivamos num reino de graça. Porque o Senhor é o Deus da graça. Ó Deus, toca no nosso coração para que a gente possa realmente viver esse reino da graça, em todos os aspectos. Que a gente aprenda a não confiar demais em pessoas humanas, a não nos fiarmos em personalidades humanas, a não seguirmos homens, mas sabermos que a igreja é do Senhor, é o Senhor que forma a tua igreja, é o Senhor que dá crescimento à tua igreja, é o Senhor que traz pessoas de todos os cantos deste mundo, pessoas diferentes, pessoas muitas vezes estranhas a nós, mas é o Senhor que as traz para o teu lado, para o Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, para que nós possamos ter consciência de todas essas coisas. Sabemos que o Senhor é um Deus gracioso, que opera nas nossas vidas soberanamente, que cuida do nosso viver, mesmo quando as coisas não vão tão bem como a gente gostaria que fosse. Deus, aumenta a nossa fé, que nós possamos ser como Barnabé, sim, cheios do Espírito Santo, um homem bom e cheio de fé, e que por isso era submisso à tua vontade, e que por isso ele era humilde, e que por isso ele era uma pessoa que levantava outros, exortava, consolava. Ele colocava a outros no lugar de líderes, como ele fez com Paulo, que ainda era chamado Saulo. Deus, abençoa o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, com humildade. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra, que nós possamos enxergar o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. Que nós possamos olhar para a tua palavra e ver essas características tão marcantes. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém.